Em Êxodo 31, nós vemos o seguinte: o Senhor Deus ele está prestes a preparar o tabernáculo e tudo o que nele há. Mas Moisés não vai dar conta disso sozinho. Então o Senhor Deus levanta pessoas específicas com propósitos específicos para que tudo aquilo que o Senhor Deus está mostrando a Moisés seja executado, seja construído. Esse capítulo ele falou muito ao meu coração no início da conversão, mostrando que o Senhor Deus, além de nos escolher com propósitos específicos, ele também nos capacita para esse propósito. Isso é muito importante, principalmente se você se sente vocacionado, vocacionada. Muitas vezes eu e você observamos alguns dons e talentos e por não se encaixarem na obra de Deus, nós achamos que o Senhor Deus não nos chamou. Mas aqui o Senhor Deus vai nos mostrar, em Êxodo 31 nós vamos ver como Deus ele escolhe as nossas habilidades para um propósito muito específico. Então eu convido você a ficar comigo aqui até o final para conferir. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva clicando no botão vermelho aqui embaixo. Clique também no sininho e ative todas as notificações e não esqueça de deixar o like, porque o seu like ajuda demais na divulgação. Amém? Vamos lá. Em Êxodo 31, a partir do versículo 1, está escrito assim: Disse então o Senhor a Moisés: Eu escolhi Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu acho isso muito lindo, porque o Senhor Deus diz a Moisés que o escolheu. É Deus quem escolhe, meus irmãos. É Deus quem escolhe cada um de nós. Nós vemos no Novo Testamento que o Espírito Santo distribui dons a cada um de nós conforme Ele quer, conforme lhe parece bem. Moisés ele tinha intimidade com o Senhor Deus, ele tinha aproximação com o Senhor, ele tinha um coração sensível à voz de Deus. Mas Moisés não podia dar conta de tudo sozinho. Em nossos dias nós vemos como muitas vezes, muitos dos nossos líderes, eles querem ser controladores, querem fazer tudo. Isso é um grande erro. O Espírito Santo ele continua vocacionando e escolhendo pessoas. Para mim, um grande exemplo dessa direção são os apóstolos. Quando surgiu a necessidade de assistência social na igreja, os apóstolos eles disseram: olha, nós não podemos fazer isso, nós devemos nos dedicar à oração e à ministração da palavra. E então a igreja levantou os diáconos. Cada um de nós temos propósitos específicos e é o Senhor quem revela a seu tempo. Eu lembro que o meu ficou assim claro logo no meu primeiro ano de conversão. O Senhor Deus ele ministrou ao meu coração que estava me vocacionando para a ministração da palavra. Depois ele levantou pessoas em profecia, pessoas que não me conheciam, para falar sobre coisas que elas não sabiam e para me falar também sobre o propósito específico de Deus para a minha vida. Então essa é uma revelação progressiva. Com o passar do tempo, a revelação do seu propósito vai se tornando cada vez mais clara à medida que você se entrega a ele. Versículo 3. E o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Eu acho isso muito lindo. O Espírito de Deus deu a Bezaleel a habilidade que ele precisava para executar tudo o que estava na cabeça de Moisés, porque Deus mostrou a Moisés. E quando Moisés fosse descrevendo a Bezaleel como tudo deveria ser construído, o Espírito Santo capacitou ele para ouvir Moisés e preparar os esboços, e não apenas isso, executá-los tal como o Senhor Deus havia dito que eles fossem feitos. Então, quando o Senhor Deus, falando sobre mim, disse que eu estava sendo vocacionado para pregar o Evangelho, não se compara em nada, meus irmãos, à forma como eu ministro hoje. Não tem nada a ver. Era muito distante, eu mal falava, era muito tímido, inseguro, era novo convertido. Como assim eu estava sendo vocacionado para falar às pessoas? É exatamente o que acontece com Bezaleel. O Espírito de Deus o encheu, e perceba que o Espírito de Deus, à medida que o enche, lhe dá destreza, habilidade e plena capacidade. É claro que à medida que o Espírito Santo ia me convencendo da vocação, eu fui me entregando, estudando e aprendendo. Mas o resultado na ministração hoje, da forma como eu falo com vocês hoje, da minha percepção em relação ao texto bíblico, é fruto
do trabalhar do Espírito Santo. É Ele quem nos dá essa habilidade. A mesma coisa acontece com você. É o Espírito Santo, e à medida com que Ele age, com que Ele nos aperfeiçoa, nós vamos nos tornando melhores naquilo. Versículo 6. Além disso, designei a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. Isso me ensina algo muito precioso. Nós não somos únicos. Você não é único. Você não é única. Eu também não. O Senhor Deus, na sua igreja, quando Ele pensa no corpo, Ele pensa em pessoas e as nossas habilidades como trabalhando em conjunto. Ele chamou Bezaleel, mas também chamou a Oliabe e chamou a outros artesãos. Cada um o Senhor deu capacidade. A cada um deles o Senhor encheu com seu espírito e com capacidades, habilidades únicas e muito específicas. Então, os dons e talentos que o Senhor Deus dá a você não são para a sua própria edificação, são para a edificação do próximo, são para a edificação da igreja. Então, o nosso melhor lugar é servindo. Aqui eu estou cumprindo o meu propósito, servindo a vocês, servindo a igreja. No versículo 12 e 13 está escrito o seguinte: Disse ainda o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor, que os santifica. O sábado, meus irmãos, era um aspecto visível da aliança. É como se fosse um contrato nos nossos dias. O que torna um contrato válido nos nossos dias? Que ele seja assinado pelas partes envolvidas e que seja certificado em um cartório, que ele tenha validação jurídica. A mesma coisa era com a circuncisão e com o sábado. A circuncisão era um aspecto visível da aliança. Não existia contrato nos dias dele, entre eles e Deus também não tinha como fazer isso. A forma como eles alinharam foi a circuncisão e os sábados. Esse aspecto visível ele tinha alguns objetivos. Para o povo, entre o povo e Deus, mostrava que o povo tinha compromisso com Deus. Era um povo consagrado a Deus. E para quem olhava de fora, para quem não era israelita, perceberia que era um povo diferente, que era consagrado a um Deus único, que é Jeová, que os havia tirado do Egito. Então, quando muitas pessoas vão falar sobre o sábado, elas não percebem isso, elas desprezam esses aspectos. E entender esses aspectos é muito importante. Veja o que diz esse comentário. O sábado foi o sinal da aliança que fez de Israel uma teocracia, porque a nação estava em um relacionamento de aliança com ele. O povo deveria fazer o que ele havia feito. O sábado marcou Israel como o povo de Deus. A observância do sábado mostrou que os israelitas foram separados, ou seja, eram um povo santo para Deus. Então, pensar, por exemplo, no sábado, como um dia que eu tenho que guardar para agradar a Deus, é pensar muito pequeno. Você não está pensando da forma correta. Você precisa entender que havia um aspecto, um sinal, era um acordo, uma aliança entre eles, que quando eles guardavam este dia, eles estavam dizendo ao Senhor: somos consagrados ao Senhor. E as outras nações percebiam isso também. Então é muito importante que eu e você tenhamos a percepção correta no que se refere ao nosso propósito e no que se refere à nossa aliança com o Senhor Deus. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso no sentido de devemos oferecer um culto racional. O texto, a palavra original lá em grego, no grego, na verdade é uma consciência espiritual. Ou seja, quando eu e você cultuamos ao Senhor, nós devemos saber o que nós estamos fazendo. É porque eu estou aqui, porque eu leio as Escrituras, porque eu oro. A motivação por trás de tudo isso, para que eu e você não caiamos na tentação de oferecer um culto mecânico. E aí fiquemos em discussões inúteis acerca de dias, acerca de horários, acerca de costumes que já ficaram na antiga aliança, porque em Jesus elas se cumpriram perfeitamente. Então, compreender o seu propósito, compreender o propósito de Deus para a sua vida e por que você o cultua, vão levar você a viver a plenitude daquilo que o Senhor planejou para a sua vida. Amém?